Eu só vou dar um pequeno registro, senador Moca, do que aconteceu antes de eu chegar à tribuna, com oradores revezando, naquela repetição sobre golpe, sobre a mídia golpista enfim, uma história que nós já conhecemos. Se a mídia, de fato, fosse golpista, não estaria a mídia sendo a primeira a divulgar a gravação que envolve o vice-presidente Michel Temer. Foi a mídia que publicizou essa gravação. Então, a mídia, se fosse golpista, estaria escondendo e não colocando transparentemente uma declaração constrangedora nesse relacionamento. Esse é um ponto apenas curioso, para dizer o mínimo, desse processo. Eu aqui trouxe uma declaração que está no YouTube, basta quem queira ler, quando se cobra a questão do ódio, a questão da divisão de classes. Eu acho isso muito triste, é muito ruim tudo isso. Mas o que se planta, colhe. Eu trouxe aqui uma declaração de uma das ideólogas do Partido dos Trabalhadores, Marilena Chaui, que declarou com todas as letras: eu odeio a classe média é ignorante, é fascista, é conservadora. Ela disse tudo isso. E o que era isso já há anos atrás? E quem foi a classe média foi o grande sustentáculo que elegeu o presidente Lula, foi a classe média. Então, não adianta vir agora, porque a gente colhe o que planta. Essa é a simples realidade. Eu vim hoje aqui falar não dessa crise que já está, digamos, sendo também repetitiva, tanto se fala nela. Se a gente falando resolver, seria ótimo. Eu gostaria até melhor que com a fala, com o nosso discurso, mas lamentavelmente não é assim, precisamos trabalhar. O Rio Grande do Sul, há uma crise que não se fala, meu caro ex-governador do Acre, senador Jorge Viana, ex-prefeito também da capital, Rio Branco, que é a crise federativa, senador. Esta crise é uma crise latente que está levando a situação da União numa situação de quebra, a situação dos estados de quebra e dos municípios de quebra financeira. Estão todos, governadores, governo do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, sem condição de pagar servidor, folha de pagamento. Então, imaginem só. Ontem, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar, seguindo, aliás, o que já havia acontecido com Santa Catarina, desta vez beneficiando o Rio Grande do Sul, em relação à liminar que modifica a forma do cálculo dos juros sobre a dívida dos estados com o Tesouro Nacional, impedindo que haja punição pelo pagamento em valor menor do que o exigido pela União no acordo da dívida. Na semana passada, uma liminar semelhante foi concedida a Santa Catarina, o que incentivou, aliás, outros estados, como o meu, a também ingressarem com ações no STF. Se for mantida a decisão liminar pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, o juro a ser aplicado deixa de ser um juro capitalizado, ou seja, juro sobre juro, e passa a ser um juro simples. E aí é que está a grande questão que nós, senadores do Rio Grande do Sul, senadores todos, porque essa é a Casa da Federação, vem tratando. Quando se mudou o indexador da dívida, se mexeu só no estoque, não se mexeu no desembolso e nem no fluxo mensal dos estados. A liminar requerida pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul foi concedida pelo ministro Luiz Fachin, que na semana passada havia sido um voto vencido ao lado do ministro Roberto Barroso, quando 9 ministros foram favoráveis à concessão de liminar para Santa Catarina. Apesar de discordar da decisão do plenário, o ministro Fachin concedeu a liminar ao governo gaúcho, amparado pela decisão da maioria da Corte. O Estado do Rio Grande do Sul não tem uma avaliação exata sobre a redução da dívida com a União com a aplicação dos juros simples, mas uma estimativa não oficial, extraoficial, portanto, é de que o débito caia de 51 bilhões para, no máximo, 3 bilhões de reais. O Estado vem atrasando o pagamento das parcelas mensais desde o ano passado e, neste mês, já teve 278 milhões de reais bloqueados por conta da prestação que venceu no fim de março. E a opção do governador
entre pagar a União e pagar os servidores que precisam comprar os alimentos, os remédios, pagar o aluguel, pagar a energia, pagar o gás, ele preferiu optar pelo interesse da população, dos servidores públicos. Segundo o levantamento, a União perderia 27 bilhões em receitas já neste ano, caso a dívida dos estados, de outros estados, passasse a considerar o juro simples. A medida concederia um desconto de 313 bilhões de reais da dívida total dos entes, o que representa 78% do saldo devedor total. Esse tema ocupou toda a concentração da bancada gaúcha, senador Paim, senador Lazia Martins e eu, que tratamos de fazer propostas de emendas constitucionais para tentar equacionar esse problema e fazer uma revisão dessa dívida. E ontem, senador Humberto Costa, lá na abertura do Congresso dos Municípios de Pernambuco, que tive a honra de participar, convidada do prefeito José Patriota, de que foi dito novamente pelo governador Paulo Câmara de Pernambuco que é necessário e urgente rediscutir o Pacto Federativo. Penso que esta Casa precisa se debruçar sobre isso, caso contrário, nós vamos ter uma falência da Federação, que já está fragilizada por essas distorções tão graves que estão acontecendo e inviabilizando as administrações municipais. Rio de Janeiro e Minas Gerais devem seguir no mesmo caminho e bater as portas do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância que temos no processo federativo e também no processo do Estado Democrático de Direito. Eu queria agora fazer uma referência aqui, pontuar também o que vai agravar ainda mais a situação dos estados e municípios. A economia brasileira, segundo um levantamento publicado hoje pelo Fundo Monetário Internacional, é que o Brasil teve o 6º pior desempenho em matéria de crescimento econômico neste ano. A economia apresentou nesse relatório do Fundo Monetário um decréscimo da economia, uma queda da economia de 3,8%. Isso é uma queda maior do que a previsão inicial de uma queda de 3,5% feita no mês de janeiro. A situação pior da região é a da Venezuela. E outros países estão com um crescimento maior do que o brasileiro. E nós, em 2017, mesmo que o ministro Nelson Barbosa tenha sinalizado que vamos ter um crescimento maior, a previsão é de que em 2017 o crescimento brasileiro seja 0. Então, isso apenas agrava a situação de dificuldade financeira, porque de onde vem a receita dos impostos, se não de uma economia mais ativa, de uma economia que esteja funcionando. Mas com 10 milhões de desempregados, nós já vemos a sinalização perversa do impacto que é a queda na produção industrial, a queda no comércio, a queda de todos os setores. O único setor, senador Moca, que está segurando o país é o agronegócio. Tão mal entendido e tão maltratado muitas vezes. O agronegócio é que vem sustentando a economia brasileira. Então, temos que estimular esse setor. Eu queria, nesse aspecto, nesse capítulo da dívida, lembrar que o relator da proposta do governo do ajuste fiscal, o deputado ex-governador, ex-senador Espiridião Amin, está tirando as cláusulas relativas às condicionantes apresentadas pelo ministro Nelson Barbosa, porque isso comprometeria também o desempenho dos estados e municípios. E é por isso que ele vai retirar para fazer uma negociação com o governo e também com todos os demais partidos. Senadora, permite uma parte? Com muito prazer, senador Eumano Ferreira. Queria só me somar à preocupação de Vossa Excelência quando trata da crise que eu chamo de federatite aguda. Ou seja, a epidemia que está começando a agraçar em todo o território nacional, atingindo os municípios e os estados-membros da Federação. E que nós reconhecemos o esforço desta Casa, através da presidência, que o ano passado criou uma comissão especial e que Vossa Excelência, inclusive, fez parte da comissão sobre o Pacto Federativo. A realidade, minha dinâmica e competente senadora, é que a crise do Estado se agrava. E nós estamos, eu sei o esforço de muitos senadores e senadoras desta Casa, com relação à questão.
Mas o problema está sendo empurrado com a barriga. Hoje mesmo nós estávamos tratando lá na Conferência da CAI, de um empréstimo do Estado do Piauí, da Prefeitura de Teresina, que juntamente com outros estados, como o Estado de Vossa Excelência, o Rio Grande do Sul, o Estado do Rio, o Estado de Minas Gerais, aí vai o efeito cascata, o efeito dominó. Mais cedo ou mais tarde, essa epidemia aguda, profunda, vai atingir a todos. Cabe a nós, a esta casa, que dizemos sempre que é a Casa da Federação, buscar antecipadamente, antes da morte, porque todos estão já na UTI. Alguns vão sair para o cemitério. Se nós não nos acordarmos e avançarmos com medidas concretas, que, aliás, não é só a Federação, é o Estado brasileiro, o Estado que se esgotou. O Estado esgotou. O Estado não mais atende aos desejos, às aspirações coletivas. Haja vistos gravíssimos problemas que nós temos na segurança pública, na saúde pública, e aí vai, previdência, etc. Então, eu queria me congratular com a nobre senadora, me somar às preocupações da nobre senadora e dizer que nós temos que agir rápido, sob pena de virmos e assistirmos o sepultamento, podemos assim dizer, da nossa federação. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo tema que traz hoje a esta casa. Muito grata pelo a parte tão oportuna, tão importante, senador Eumano Ferrer, e eu achei muito própria o neologismo criado por Vossa Excelência, federatite. De fato, há uma contaminação. E mais, senador, assim como o Estado atrasou a parcela de pagar a União, porque deu prioridade ao pagamento dos servidores para as suas necessidades fundamentais, também hoje os empreendedores pequenos e médios estão tendo que fazer uma opção, ou demitem ou deixam de pagar o imposto para o Estado, para o município e para a própria União. Então, veja o dilema que se cria, e isso vai formar talvez uma bola de neve de uma desobediência civil involuntária, provocando também uma redução da receita dos estados, dos municípios e da própria União. Com muito prazer, concedo a parte do senador Valdemir Motta. Eu vou ser muito breve, senadora Ana Amélia. Veja bem, isso é aritmético. De tudo que se arrecada no país, 66% do bolo arrecadado fica com a União. Qualquer coisa em torno de 23% a 26% fica com os estados. E os municípios, imagine, fica com a menor parte do bolo. E são os responsáveis direto pelo atendimento na base para a população. Ninguém bate na porta da casa do governador, bate na casa do prefeito e dos vereadores. Então, se os estados estão com problemas, imagine só os nossos municípios. Esse sim, recebe a menor parte dos tributos, e o pior, as pessoas não vivem nos estados e muito menos na União. Isso é uma ficção. As pessoas moram, produzem, trabalham e geram imposto nos municípios, que são arrecadados e ficam tudo aqui, na sua grande maior parte, com a federação, com a União. É uma parte que faço a Vossa Excelência. Eu agradeço. E olha, senadora, aqui no plenário só, existem muitos que sabem melhor do que Vossa Excelência, que nunca foi prefeito ainda, e eu tampouco. O senador Jorge Viana foi prefeito da capital Rio Branco, o senador Dário Berger, prefeito de São José, o senador Lindbergh Farias, prefeito de Nova Iguaçu, o senador Fernando Bezerra, de Petrolina, mais de uma vez, o senador Cássio Cunha Lima, Campina Grande, foi prefeito de Campina Grande. Veja só, então eu estou dando aqui à Casa da República a experiência de uma governança que hoje sabe dos dilemas que estão enfrentando. E eu quero terminar, senador, porque ontem, lá em João Pessoa,
na Câmara de Vereadores, foi honrada, e quero compartilhar com os colegas, com o título de cidadã honorária de João Pessoa. Sou cidadã pessoense, senador Cássio Cunha Lima. Agradecer muito ao vereador Marco Antônio Quiroga, que teve a iniciativa, foi uma votação unânime de todos os senhores vereadores, e agradecer lá a presença do senador José Maranhão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, das manifestações do senador Cássio Cunha Lima e do senador Raimundo Lira, que da mesma forma manifestaram os seus cumprimentos. Queria, por fim, dizer que eu tive a grata satisfação de ter encontrado lá um jornalista daqueles jornalistas populares. Até o programa se chama A Hora da Bronca. E, para minha surpresa, o Marcelo, falando com o Bom Baiano na rádio, ele disse: a senhora às vezes usa a tribuna para falar das pessoas que ligam para o seu gabinete para se manifestar sobre a crise. E ele estava muito impressionado com isso, senador Jorge Viana. É uma coisa singela. Eu disse, mas são as pessoas que estão sendo protagonistas nesse processo. Com redes sociais tão vigorosas, nós temos que dar voz e vez a essas pessoas. Então, quando eu trago a voz de certas pessoas, uma senhora aposentada lá de Minas, lá de Sergipe, lá de Alagoas, eu estou, na verdade, trazendo-as para dentro das decisões para conviver com os nossos dilemas e as nossas angústias. Então, quero agradecer ao Marcelo Gomes e ao Bom Baiano lá do programa A Hora da Bronca, porque ele fez essa observação e eu penso que aqui também a gente poderia entender um pouco melhor o povo, dando voz e vez ao povo. Muito obrigada, senador. Não sei, eu queria agradecer ao senador Jorge Viana e à parte dos caros colegas senadores. Muito obrigada. Nos 30 segundos finais do tempo, apenas para renovar as escusas pela minha ausência ontem na solenidade na Câmara Municipal de João Pessoa, o orgulho e a honra para nós paraibanos de tê-la como nossa conterrânea. Vossa Excelência tem dignificado o mandato pelo Rio Grande do Sul e agora faz essa renovação de aproximação histórica que sempre uniu a Paraíba ao Rio Grande do Sul. Então, todos nós outros paraibanos estamos orgulhosos, sobretudo os pessoenses, pelo justo título de cidadania que Vossa Excelência recebeu ontem e, mais uma vez, a minha humilde desculpa por não poder estar. Nessa hora, senador, é plenamente compreensível e eu agradeço a gentileza e a cordialidade da convivência com os amigos. Igualmente ao senador Raimundo Lira, que manifestou, falou comigo várias vezes, mas muito obrigada a todos. Obrigada, presidente Jorge Viana.